Ô galera, assim cara, eu vou te falar que eu fico agoniado, cara. Como eu trabalho com vários materiais diferentes, às vezes tem um material que cobra uma coisa, outro material não cobra. Eu fico me sentindo injusto se eu sei uma parte da matéria que na concorrência às vezes aparece um comentário e que no nosso material não aparece. Eu me sinto mal de não comentar. Isso tem um efeito colateral de expandir um pouco a matéria e acabar também te sobrecarregando de certa forma. Outra, né? Nem todo aluno é de copiar a matéria. Eu também não sou muito a favor de copiar a matéria, né? Principalmente quando a gente documenta de outras formas. E tu tem um aluno ninja que presta atenção e copia, pode xerocopiar, né? Botar um... né, amigo? Posso tirar uma fotocópia do teu caderno? Ele vai ficar lisonjeado, entendeu? Ele vai ficar feliz. Porra, o cara vai fotocopiar o meu caderno, cara. Isso é magnífico, ele vai ficar feliz. E tu que tem dificuldade de repente de copiar e prestar atenção, não dificuldade, né? Tem a humanidade, né? Porque o ser humano é unitarefa, né? Não é multitarefa, como a galera fala, né? Quando o teu cérebro está concentrado numa tarefa, o resto do mundo desaparece. Isso, né, tá mais que documentado. Então, se tu não é um cara que não, né, um cara que não copia, eu também não vejo mal nisso. Pelo contrário, eu acho que tu está te esforçando para te concentrar na matéria. Então eu tenho que falar. Eu vou falar. Não fica magoado. Se não quiser copiar, não precisa. Vai que acontece. Polarizar uma onda é obrigar que as suas vibrações ocorram em apenas uma única. Pega a corda, sacode ela de várias maneiras. Pega uma placa, só tem uma fresta. A corda está justa na fresta. Óbvio que depois dessa placa, a corda só pode vibrar ao longo da fresta. Tranquilo? Tem uma placa assim, a fresta, ó. A outra fresta está aqui, ó, horizontal. Faz a corda passar justa pelas duas frestas perpendiculares. Pode sacudir a corda do jeito que tu quiser. Depois, se a corda passar por esses dois polarizadores, a corda não vibrará mais após passar pelo segundo polarizador perpendicular ao primeiro. Tudo bem? Faz sentido, né? Um polarizador bloqueia uma das vibrações, o outro polarizador bloqueia a outra vibração, acabou a vibração. Eu comentei como é que se calcula a intensidade que passa pelos polarizadores, sabendo o ângulo entre eles. Mostrei a lei de Malus? Acho que não, né? Então assim, ó, dentro da ideia de polarização, o aluno tem que lembrar que se eu pego uma onda que vibra em várias direções diferentes, é difícil querer mostrar a perspectiva, né? Se fosse uma radiação eletromagnética, um raio de luz, essas setas que eu desenho no quadro mostram que tem campos elétricos vibrando em várias direções, enquanto a luz vai para lá. Por isso que uma radiação eletromagnética é transversal, uma onda transversal, todas elas são. Um dos meus polarizadores está na vertical. Polarizador. Quando a luz passar por ele, só a radiação que vibra na direção dele passará. As outras radiações serão filtradas. Polarizador. Só uma direção de vibração. Se eu instalo um segundo polarizador, vamos supor inclinado ao primeiro. O primeiro polarizador está na vertical, o outro está inclinado. Não é perpendicular, tá vendo? Ó, tem uma certa inclinação entre eles, certo? Se for assim, não faz sentido. O segundo polarizador não vai ser necessário. Agora, se eu inclino, ele vai filtrar a onda que vai passar. Concorda comigo? Um segundo polarizador, então, é colocado em uma direção tal que forma um certo ângulo. Se eu fosse olhar o polarizador 1 e o segundo polarizador, que apesar de ser um polarizador, vai ganhar o nome de analisador. Porque por ele eu posso analisar se o primeiro está funcionando. Se eu pego o analisador e coloco perpendicularmente em relação ao primeiro polarizador, se passar onda através deles, eu percebo que o primeiro falhou, né? Concorda comigo? Analisador. Se eu posso pegar o primeiro
e se eu sei o ângulo de polarização entre o primeiro e o segundo polarizador, um ângulo alfa, a onda que chega no primeiro polarizador tem uma certa intensidade, I0, original, inicial. Ela passa pelo primeiro polarizador, é parcialmente filtrada. Passa pelo segundo polarizador, que ganha esse nome, e é parcialmente filtrada. Quanto é que vai passar da onda? A intensidade da onda que passa pelos polarizadores é a intensidade original que chegou, multiplicada pelo cosseno ao quadrado de alfa, onde alfa é o ângulo entre os polarizadores. Isso é chamada de lei de Malus. Cara, quando eu fiz o meu terceirão, o cara não me falou nada de lei de Malus. Isso não me fez falta no vestibular, porque raramente o vestibular cobra esse detalhe. Mas e se cobrar no teu vestibular e eu não ter falado, eu vou me sentir bosta. Isso eu não quero. Então me perdoe de sobrecarregar com mais esse detalhe. Polarização. Quando eu tenho dois polarizadores, se eu sei o ângulo entre eles, se eu quero saber quanto de uma onda atravessou esses dois polarizadores, basta pegar a intensidade original e multiplicar pelo cosseno ao quadrado do ângulo entre os polarizadores. Aí nós saberemos quanto da onda atravessou esse sistema de polarizadores. Outros comentários que vale a pena fazer. Quais são as formas de polarizar a luz? Uma delas eu te mostrei, né, que era o ângulo de Brewster. O ângulo de Brewster, na verdade, eu nunca sei se o WS, qual é a ordem ali do W e do S, não sei o nome do cara, me perdoa. Eu sou o rei de trocar nome, pronunciar errado. Não é aula de linguística, certo, galera? Jogar fora eu me sinto um idiota, mas eu não sei o nome do cara, eu acho que é o contrário. Acho que é Brewster, assim. Não sei. Ângulo de Brewster, que porcaria é essa? Quando a luz vai passar, por exemplo, do ar para a água, nós já sabemos que ela sofre refração. Estudaram refração, certo? A velocidade diminui, o ângulo diminui. A luz que chega na superfície ar água não é necessariamente polarizada, né? Pelo contrário, de regra ela não é muito polarizada, ela é parcialmente polarizada. Quer dizer que os campos elétricos dessa luz que chega nessa interface vibram em várias direções. Quando a luz refrata, parte dela também reflete. A gente estuda separadamente o fenômeno da reflexão e da refração, mas eles ocorrem concomitantemente. A prova disso é isso aqui, ó, ali. Eu vejo a luz do prédio lá, vejo a janela do prédio, mas também vejo a moça com a mão assim. Não vai dormir, moça. Aqui. Quer dizer que agora está ocorrendo reflexão e refração no vidro. Ó. Eu vejo o prédio, mas também vejo a colega. Eu vejo luz que está do lado de cá e vejo luz que vem do lado de lá. Os dois fenômenos estão ocorrendo. A ciência separa os fenômenos para estudá-los com mais facilidade, né? Mas na realidade ocorre reflexão e ocorre refração. Te falei, né, que o raio refletido e o raio refratado são parcialmente polarizados, certo? Te pergunto então, esse raio refletido, os campos elétricos vibram paralelamente à superfície da água ou perpendicularmente? Ou paralelamente ao plano do quadro? Paralelo à superfície de interface ar-água ou paralelo ao plano do quadro? A ou B? Pensa então, já tem vergonha de participar da aula. Pensa, já que tem vergonha de participar da aula. Passou, já tô mais calmo. É assim, cara, ó. Pensa, superfície da água. O campo elétrico que reflete é aquele que não conseguiu penetrar na água. Então é aquele campo elétrico vibrando paralelamente. Campo elétrico que penetra e que emerge. Penetra e emerge do plano do quadro. Aceitas essa notação internacional? Bolinha saindo, xizinho penetrando, tudo bem? Já a luz que refratou, ela está parcialmente polarizada. Em que direção tu achas que as vibrações do campo elétrico ocorrem? Paralelo ao plano do quadro ou perpendicular ao plano do quadro?
Paralelo ou perpendicular? Letra A ou letra B? Concordo, porque se aquela polarizou horizontalmente, essa deve ter polarizado em outra direção. Então os campos elétricos aqui na sua maioria vibram nessa direção. Luz polarizada? Não. Luz parcialmente polarizada, luz parcialmente polarizada. Quando que ocorre o grau máximo de polarização? Quando o raio refletido e o raio refratado são perpendiculares, o que obviamente não corresponde à realidade desta representação. Se isto acontecesse, esse ângulo de incidência, que obviamente é sempre igual ao ângulo de reflexão, segundo a lei da reflexão, são iguais. E aí eu apliquei a lei Snell-Descartes, e te mostrei como é que se acha esse ângulo alfa, que é chamado ângulo de Brester. Ângulo de incidência que gera grau máximo de polarização na luz refletida e na luz refratada. Quanto nome técnico, né, cara? Se o cara não está bem ligado na matéria, não tem como acompanhar. N de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual ao N de saída vezes o seno do ângulo de saída. Vamos chamar de R. Já que R e alfa são complementares, somados dão 90 graus, o seno é igual ao cosseno do outro, lembras? Está multiplicando, passa dividindo, pronto. Uma última vez e jamais poderemos repetir essa parte. A tangente do ângulo de Brester é a razão entre o índice de refração do meio de saída e o índice de refração do meio de chegada. No nosso exemplo, água e ar, poderia ser qualquer outro meio. Mas, pelo que eu pedi para vocês de feedback no início da aula, eu não falei de outras formas de polarizar, né? Falei de outras maneiras de polarizar a luz. Tu vê, cara, se tem um aquário na tua casa, se tens transferidores na tua casa, transferidor, aquele de meia lua, e é médio ângulo, tens um laserzinho daquele vermelhinho de 1,99, apontador de projetor, já dá para fazer a experiência do ângulo de Brester em casa, com aquário, transferidores e uma fonte de luz. Agora é o seguinte, outras maneiras de polarizar a luz. Uma outra maneira de polarizar a luz é chamada de dupla refração. Dupla refração. Dupla refração vai refratar duas vezes, né? Dentro da dupla refração, uma delas é chamada de prisma de níquel. Olha só o que esse cretino descobriu. Ele pegou um cristal de calcita, que é chamado também de espato da Islândia. É um tipo de pedra que deve ser comum na Islândia, né? Para ter esse nome, espato da Islândia. Um cristalzinho. Tu olha de perto o cristal, tu percebe que ele tem um formato de paralelogramo. Tu pega alguma ferramenta de corte e corta esse cristal de calcita. Calcita, não sei a fórmula química da calcita. Espato da Islândia. E corta esse cristal de calcita bem segundo a sua menor diagonal. Aí separou o cristal em dois pedaços. Aí tu vai colar de novo esta porcaria deste cristal com uma cola especial chamada de bálsamo do Canadá. Bálsamo do Canadá. Eu tenho raiva disso. Quando tu faz isso, se tu resolve jogar um raio de luz dentro desse cristal, tu vai ter uma surpresa. Tu vai perceber que o raio de luz que atingir essa face dos cristais que foi cortada e depois colada com esta maldita cola chamada bálsamo do Canadá, tu vai perceber que parte da luz é refletida, respeitando as leis da reflexão. Mas parte da luz passa reto. Este raio que passou reto, os campos elétricos vibram numa direção específica, ao contrário da luz incidente, onde os campos elétricos vibravam em várias direções.
Esta forma de pegar calcita, cortar e colar e fazer esta merda acontecer, chama-se de prisma de Nicholl. É um dos fenômenos chamados de dupla refração ou também birefringência. Professor, tu aprendeu isso na faculdade, né? Não, cara, eu aprendi isso numa apostila do concorrente. Um dos vários concorrentes que nós temos fez uma apostila e nessa apostila ele apresenta essas informações. Por quê, professor? Porque provavelmente algum vestibular maldito cobrou isso de alguma forma bizarra. E como nenhum professor do ensino médio tinha falado sobre isso, e alguém resolveu cobrar, alguém ficou magoado por isso ter caído na prova, e não, então eu vou comentar, vou fazer esse comentário no meu próximo volume. Aí o cara vai lá e vai enchendo, né, o volume de material, o material de informações que vai sobrecarregando a gente. Talvez por isso o Brasil seja um dos grandes geradores de campeões mundiais nas Olimpíadas de Física e Matemática, né? Talvez essa sobrecarga que acaba ocorrendo no sistema, por ignorância, de repente, didática, faz com que no Brasil nasçam os melhores do mundo em Física e Matemática. Te falei do meu pupilo lá em Florianópolis, que está na segunda fase da Olimpíada Internacional de Física. É, bicho, cara, claro que não tem nada a ver comigo, a culpa não é minha, a culpa é dele, né? Ele que é o foda. Mas, porra, eu tenho que ficar todo bobo, né? 2 anos dando aula pro guri de Física e Matemática, o bicho me aparece na segunda fase da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica. Meu Deus, que alegria. Prisma de Nicholl, uma das maneiras de polarizar a luz. Só mais uma. Dicroísmo. Quando tu vai fazer a luz passar por cristais, como tu percebeu, eventualmente separamos a luz polarizada da luz não polarizada. Uma das formas de fazer isso chama-se dicroísmo. Por exemplo, a turmalina. Turmalina é um cristal natural e ele tem essa propriedade. Quando eu pego um cristal de turmalina e faço luz incidir sobre ele, se essa luz é não polarizada, a parcela da luz que atravessa o cristal de turmalina vibra em apenas uma direção. Assim, a luz que atravessa esse cristal vibra em apenas uma direção. Professor, o que faz esse campo elétrico vibrar só apenas na vertical, por exemplo, nesse caso específico? Por que os campos elétricos que vibravam em outras direções foram anulados? A turmalina, como tudo na vida, é feito de átomos. Os átomos têm eletrosferas, reagem quimicamente uns com os outros. Os cristais, eles têm a propriedade de formar formas geométricas muito precisas na sua estrutura atômica. No caso dessa turmalina, as placas de cristais são paralelas ao quadro e verticais. Assim, quando o campo elétrico vibrando na horizontal ou na diagonal tenta passar por esse espaço atômico entre os cristais, eles são bloqueados. Mas o campo elétrico que passa bem na região entre dois cristais paralelos consegue passar livremente. Por isso que a luz que atravessa a turmalina é polarizada. Certo? Aí eu estou satisfeito. Se eu também comentar contigo que na difusão, o que é difusão? Difusão é o espalhamento de uma onda. Lembra quando tu tá com um carro, tá chovendo, tu vê os carros na contramão vindo com a luz acesa, a luz deles bate na gotinha de água espalhada no para-brisa e espalha a luz para tudo que é lado? Parece que cada farolzinho que bate uma gota de água no teu para-brisa se espalha para tudo que é lado. Aquilo é o exemplo da difusão da luz na gotícula da água que está no para-brisa. De certa forma, quando eu faço isso, né, boto meus dedos na frente da minha boca, o som, quando vai atravessar os dedos, se espalha para todos os lados, difrata nas fendas entre meus dedos. E essas várias difrações fazem com que a luz se espalhe, que o som se espalhe pela sala, mais do que já se espalharia por reflexão sem os obstáculos. Difusão é o espalhamento que uma onda sofre. Quando a luz do Sol atinge a atmosfera terrestre, os átomos que compõem a atmosfera terrestre fazem com que a luz se difunda.
E essa luz azulada que a gente vê é a frequência que mais se difunde. O amarelo, o verde, o alaranjado, o vermelho, todas essas cores presentes na luz do Sol, que é chamada de luz branca, né? A mistura de todas as cores, essa luz se difunde na atmosfera. Mas a luz que mais se difunde é o azul. Por isso que independentemente de que lado a gente olhe do céu, a gente vê a cor azulada. Essa luz difundida que chega nos nossos olhos, ela é parcialmente polarizada. Portanto, a polarização também pode se dar por difusão. A difusão polariza parcialmente a luz. Professor, por que o céu é azul? Porque a luz, a frequência da luz que mais se difunde é o azul. E por quê, professor? Porque os átomos que compõem a atmosfera, na maioria nitrogênio, têm um tamanho tal, alguns nanômetros, que faz com que a luz azul consiga se espalhar, se desviar mais nesses átomos. Assim, as luzes de outras frequências chegam juntas no olho, dando a sensação de claridade. A luz que chega separadinha das outras é o azul. Então, o céu fica azul por difusão. E essa luz azulada que chega em nossos olhos, ela é parcialmente polarizada. A aula começa a ficar infinita quando o cara vai lembrando de coisas, né? Sabes uma borboletinha que é muito comum? Uma borboletinha que é azulada. É uma borboletinha pretinha em volta das asas e no meio das asas um azul muito bonito, um azul foda. Um azul que tu chega a enxergar a muitos metros de distância. Alguns animais conseguem enxergar a meio quilômetro de distância aquele azul daquela asa da borboleta. Sabe o que é estranho? Tu passa o dedo naquela asa azul da borboleta e tu vê que o teu dedo fica preto. Como explicar que a maldita asa da borboleta é azul, mas tu passa o dedo nela e tem pigmentos pretos naquela porcaria? Devia ficar azul meu dedo. Mas não, eu passo o dedo na asa da borboleta azul, meu dedo fica preto. Não tem pigmentos azul naquela maldita asa. Não tem a cor azul ali. Como é que eu enxergo o azul se ali não tem nada de azul? É porque a asa da borboleta, se tu bota no microscópio eletrônico, tu vê que ela tem cutículas. Ela tem partes altas e baixas, que nem a cutícula da nossa unha. E essas partes altas e baixas fazem com que a luz azul sofra reflexão e interferência construtiva, deixando a asa da borboleta azul, mesmo sem pigmentos azuis. Aquele azul é construído por interferência e reflexão. Imagina que eu pudesse fazer essa retícula cristalina na superfície do meu carro. O que aconteceria? Anos depois de teu carro ter sido fabricado, o azul continua azul, do jeito que ele era. Arranhões apareceriam na superfície. Na verdade não, porque tu arranhando a superfície do carro, o retículo cristalino microscópio construído em cima dele continuaria da mesma forma. E na verdade tu continuaria vendo azul. Uma cor azul, onde nós não pintamos azul. Nós construímos pequenas imperfeições nanométricas na superfície que faz com que a luz azul reflita e interfira construtivamente. Incrível, né? Tu acredita que tem tecidos hoje que são esverdeados, não porque eles foram tingidos, mas porque a costura nanométrica deles faz com que a luz verde sofra interferência construtiva? É um tecido que jamais desbotará, porque nós não pintamos ele de verde. Nós construímos a costura dele, fazendo que a luz branca, mesmo a luz branca refletida nele, seja verde. Que loucura, né, cara? Incrível, a gente imita a natureza para construir coisas diferentes hoje em dia. Daqui a pouco os carros não desbotarão mais, as roupas não desbotarão mais, porque nós não usaremos tinta para pintá-las, nós construiremos a malha de forma a interferir construtivamente ou destrutivamente com algumas frequências, gerando a cor por interferência. Fantástico, né? Incrível! Então tá bom, agora estou mais calmo, vamos para outra parte da matéria. Acho que nós esgotamos os fenômenos ondulatórios. Se me ocorrer algum fenômeno diferente, eu voltarei a tratar.
Na acústica, que é a parte que a gente entra agora, não mudou nada na verdade, cara. Continua um braço da ondulatória, acústica. Quantos fenômenos incríveis eu tenho para discutir com vocês. A acústica estuda o som. Já que vai estudar o som, tens que saber o que é som. Onda mecânica longitudinal audível. Audível para os seres humanos. E o que é considerado audível para os seres humanos? Isso é o que a gente chama de altura do som. Cuidado, cara. Cuidado, o vestibular sabe que nós, no nosso dia a dia, chamamos de altura se o som está forte ou fraco, mas é um erro. Professor, tu fala muito alto. Seria correto se tu estivesse falando do minha voz ser aguda. Mas não porque eu berro. Eu berro, eu confesso. Mas aí tu deves reclamar da forma técnica. Professor, você fala muito intensamente. Não que eu falo muito alto, porque a altura do som é a frequência. O que é som alto? Som alto é o som de alta frequência. Alto significa alta frequência. Significa que o ar está saculejando para frente e para trás bem rápido. E tu escuta o que a gente chama de som agudo. Agudo. O que é um som baixo? Um som baixo é um som de baixa frequência. É o som emitido pelo baixo. Ele chama baixo porque emite som baixo. E aí é o que a gente chama de som grave. É aquela voz clássica que nós conhecemos muito bem. Aquela voz fantástica. Grave. Uma falecida colega sempre reclamava, né, que confundiam ela com um homem quando falavam no telefone. Fumante durante muitas décadas, as cordas vocais destruídas pelo alcatrão colado nas cordas vocais depois de cada tragada, fez dela uma mulher com voz de homem. E não tem jeito, cara. Absurda a voz. E não é de tanto cantar, né? É de tanto pitar. Então, dos efeitos nocivos do fumo, né? É a voz fica muito grave. Baixa fica a voz. Som baixo, baixa frequência, grave. E o que é audível então? Voltando. Audível é o som que está entre 20 oscilações por segundo e 20.000 oscilações por segundo. Isso é que é chamado som. Abaixo disso é chamado de infrassom. 2 S agora, né? E acima disso é chamado de ultrassom. Não tem mais um tracinho. E agora são 2 S. Professor, então peraí. Quer dizer que o ser humano, 19.9 Hz ele não escuta. 20 Hz ele escuta. Não. Se fosse assim, eu ia acreditar no ato da criação. Não é 20 mil. Pô, o ser humano não é um robô. Deixa eu regular aqui. 20 mil. Ser humano, vai. Não. De maneira geral, os números bonitos que nós chegamos próximo para dizer que é o que o homem escuta, é isso aí. Tu pode ter um cara que escuta 15 Hz. Tu gera 10 Hz no laboratório, o cara fala, não, mas estou escutando. Sem problema. Mas o que a gente chama de som é entre 20 e 20 mil. Quanto mais velho tu fica, mais difícil fica escutar sons agudos. Então tu vê, né? No final da tua vida, tu não vai escutar um som de 20.000 Hz. 18 mil, 17 mil, e vai diminuindo a capacidade auditiva. Sem problemas. Então, o que a gente considera internacionalmente é isso aí. Infrassom. Tem aplicações, geralmente, de tu botar um aparelho de infrassom para ele fazer o teu corpo vibrar.
Aumentando a vibração, tu aumenta a circulação sanguínea e é através do sangue que o tecido lesionado se cura. Portanto, né, se o fisioterapeuta te pedir para colocar lá um aparelhinho de infrassom para vibrar um pouquinho e aliviar a lombalgia das costas, não tem problema. Se bem que hoje a gente já viu que o ultrassom é mais eficiente para isso. Tu vai no fisioterapeuta, né, com uma batida lá muscular, ele vai passar o ultrassom ali várias vezes para estimular a corrente sanguínea e melhorar a circulação e te curar mais rápido. Sem contar que se está com a dor no abdômen, né? Primeira coisa, o médico vai pedir ultrassom de abdômen total. Aí o cara vai medir e vai ver se as tripas estão no lugar, né? Só que aí a parte oca não fica visível, o pulmão não dá para ver e o estômago não dá para ver. Aí se ele não detectar nenhuma irregularidade no ultrassom de abdômen total, vai fazer endoscopia, vai fazer outros exames para ver o que está dando, né, a dor abdominal. Certo? Ultrassom. Cara, tu joga uma vibração dentro da barriga da mãe grávida, o som faz as partículas da barriga vibrarem, essas vibrações batem nas diferentes camadas, no rostinho do bebê, reflete, um transdutor que emitiu o som capta esse som refletido, como ele sabe a velocidade e sabe e calcula o tempo de reflexão, dá para saber a que distância estão os diferentes tecidos. Tu joga no computador, ele calcula cada ponto refletido e forma uma imagem tridimensional do rosto do teu filho. Puta que pariu, como pode, né, cara? O ultrassom, tu já sabe como é que é o rostinho do teu bebê antes dele nascer. É incrível como funciona bem. Dizem que o cara que faz ultrassom das pás da hélice de uma turbina de avião tem que ter mais horas de treinamento do que um sujeito que faz ultrassom no corpo humano. A pá da hélice do avião, da hélice não, da turbina do avião, gira tão rápido que ela cresce a cada voo. A cada voo, as pás da turbina estão crescendo devido à alta temperatura e alta rotação. Quanto mais horas de voo a turbina tem, melhor ela fica, mas mais próxima a pá está da casca. Nós não podemos deixar de que em voo as pás comecem a encostar na casca da turbina, né? Isso vai fazer a turbina falhar e muitos morrerão. Então eu tenho que fazer um ultrassom depois de várias horas de voo, tu para a turbina e o cara vai fazer um ultrassom nas pás da turbina. Ele passa um aparelhinho muito similar àquele que a gente usa na barriga da mamãe ou na barriga dos enfermos para analisar as tripas. E esse cara vai ter que detectar pequenas falhas na estrutura da pá com o olho mais treinado do que o médico, para que ele consiga detectar que uma pá daquelas pode romper e fazer a substituição dela antes que as pessoas morram. Ultrassom, fantástico em aplicações, desde aplicações médicas a aplicações industriais dos mais vários tipos. A altura do som não é o volume. Cuidado, meu querido. O volume do som é outra história. O volume é a intensidade sonora. Intensidade sonora, meus amigos, nada mais é que a potência dividido pela área. Potência dividido pela área. Isto é intensidade de uma onda de maneira geral. No caso do som, continua valendo. Qual vai ser a unidade de intensidade sonora? Potência é watts, joules por segundo. Área, metros quadrados. Watts por metros quadrados. Só que nós temos um problema. A máxima intensidade audível pelo ser humano, antes da surdez, antes da dor, antes do sangue começar a escorrer pelas orelhas, é 1 watt por metro quadrado. Um avião a jato decolando na tua orelha e tu assim, ó, como? Vai, decola! Uns 2 dias depois tu vai escutar como aquela rave de 4 dias que tu foi, acampou do lado das caixas de som, ficou 2 semanas escutando zumbido. Que bom que não ficou surdo, né? Porque surdez nunca foi tão grande no mundo. Os jovens estão ensurdecendo. Eles acham que aquela caixinha de som pequenininha que eles entalam no dispositivo não pode destruir a audição. Bota no máximo e fica alguns anos escutando. Antes dos 50, hein? Como? Surdo estarás. Te falo isso para que tu evites isso. Eu tô no ônibus, já te comentei, né, cara? Eu escuto o cara escutando lá, porra, isso é a música que tá escutando no cara lá na frente. Vai ficar surdo, por ignorância. Não deixa isso acontecer.
Ah, mas eu gosto tanto de música eletrônica, não tem problema, cara. Vai pra rave, mas não fica do lado da caixa de som, entendeu? Fica mais afastado. Porque quando tu te afasta da caixa de som, a área na qual o som está distribuído aumenta e aí a intensidade é menor. A menor intensidade audível, tu não vai escutar. Ah, tu não vai escutar, vai, porque é a menor intensidade audível. A menor intensidade audível pelo ser humano, cara, olha isso! Tu acredita que tu pode escutar isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É ruim de entender o que é isso, né? Vamos chamar de 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Quer ver? Escuta isso. Aí no fundo não deu para escutar, não. Não deu. Não deu. Agora não, né? Pô, que merda é essa, cara? Quando tem menos de 1 grama, que energia foi essa que eu liberei quando eu deixei a coisa cair? Energia potencial gravitacional, será que ela foi integralmente convertida em barulho? Acho que não, né? Parcialmente. Mas vamos fingir que toda a energia foi convertida. 1 grama, a massa da tampinha da caneta, 10 a menos 3 quilogramas. Gravidade, 10. Altura, eu juro, foi menos de 1 centímetro. 10 na menos 2 metros. A energia dessa porcaria é 0,001 joule. Tu imagina esse som se espalhando pela sala toda. O amigo lá do fundo, a abertura da orelha dele é uma coisa minúscula. Ele disse que ele escutou. Porra, que capacidade auditiva, né, cara? Na próxima aula eu vou ter que te mostrar uma grandeza chamada nível de intensidade sonoro, que vai nos permitir calcular quantos decibéis tem no ambiente, sem ter que usar a intensidade sonora, que tem valores muito discrepantes quando a gente mede na prática. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Até a próxima, meus queridos. Mas quando eu for grande...